Bom, certamente, pessoal, você já passou por uma situação parecida com essa. Você está querendo iniciar uma conversa, você está querendo conversar com alguém e você sente uma soberba tão grande, mas tão grande dela, a ponto de você ir murchando, murchando e você perde totalmente o interesse em conversar com ela. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que deu certo para mim, como que eu lido com esse tipo de situação, seja quando eu estou me comunicando, seja quando eu estou recebendo a comunicação de alguém. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo positivo com vocês? Prazer, eu me chamo André e sejam muito bem-vindos ao canal Positividade à Vista. Bom, como eu falei na introdução do vídeo, o vídeo hoje vai se tratar de um assunto que eu acho muito legal, muito interessante, que eu tive esses insights há alguns dias atrás e após ver também um conteúdo de um colega, que chama Elton Luiz. Ele tem um canal no YouTube que se chama Elton Luiz. Ele tratou o assunto, o mesmo assunto que eu já gostaria de falar aqui com vocês, que é essa questão de nós sermos mais humildes, não é mesmo, pessoal, na nossa argumentação, na nossa conversação. Tá certo? Eu acredito, isso é uma coisa que eu tenho visto muito na minha vida, que tem melhorado bastante, e eu gostaria de trazer aqui para vocês essas experiências em como que nós tendo essa comunicação mais humilde, a gente não se utilizar da soberba, tá bom? A gente vai conseguir com certeza ter uma comunicação muito mais fluida, uma comunicação mais assertiva e uma comunicação que seja benéfica para ambos os lados, tanto para quem está conversando quanto para quem está ouvindo a conversa, tá certo, pessoal? Então, com certeza você já passou por uma situação dessa que é bem constrangedora, não é mesmo, pessoal? Você está começando uma conversa com alguém, como eu falei, e a pessoa já quer demonstrar de alguma forma que sabe do assunto que você está falando, ou você mesmo fala com uma soberba, como se a pessoa não soubesse, e quer se colocar acima dela. Então eu vou aqui falar algumas coisas de como que a gente pode se portar nessa situação, tá certo, pessoal? Uma reflexão aqui com vocês que está dando certo comigo e que espero que ajude vocês também. Bom, pessoal, para que fique mais fácil, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo, que fique mais claro a comunicação aqui com vocês, eu fiz um desenho aqui que acho que vai ser bem explicativo para vocês e algumas anotações também, tá certo, pessoal? Então vai ser um bate-papo aqui, sem interrupções, tá certo? Vai ser um vídeo aí diretaço, que é mais uma conversa, pessoal? Acho que a gente tá cansado desses famosos aí cagadores, de conteúdo, que ficam passando coisas pra gente como se a gente tivesse que seguir literalmente o que eles falam, que é a verdade deles, é a verdade universal e ponto final, tá? Então vocês vão sempre reparar aqui nos nossos vídeos, no meu vídeo aqui do canal, pessoal, que são reflexões, tá certo? Que eu converso aqui com vocês com o que eu acho, o que eu aplico na minha vida, tá certo? O que eu aprendi ao longo dos anos, com estudos, convivências, e que eu acredito que pode ser, que seja aplicável para vocês também, tá bom, pessoal? Existe uma grande diferença entre a gente querer se dar de sabichão e querer cagar regras aqui para vocês, certo? E você chegar e tentar falar numa forma de conselho, não é mesmo? Querendo literalmente ajudar os outros, e essa é a minha intenção aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês o esqueminha do desenho que eu fiz para vocês referente à comunicação. Então vamos lá, pessoal. Bom, então vamos lá para as minhas anotações aqui, pessoal, que eu acho que elas vão ser bem úteis para vocês, tá certo? Então tá aqui o conceito de comunicação, que é aquele conceito bem básicozinho. Então você tem o interlocutor, você tem também o receptor e a mensagem, tá certo? O interlocutor é a pessoa que está conversando, a pessoa que está falando, que está iniciando a conversa. Então, esse é o interlocutor. Nós temos o receptor, que é a pessoa que está recebendo a mensagem, e nós temos a mensagem em si. E aí eu fiz algumas anotações aqui, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Para a comunicação ser assertiva e proveitosa, ela deve ser boa para ambas, ou seja, você possui, como eu falei, o interlocutor e o receptor. Se a mensagem ela não está sendo boa o suficiente por parte do interlocutor, o receptor não vai recebê-la muito bem e vai ter desinteresse em receber essa mensagem. Assim como também se houver uma falta de receptividade por falta do receptor, por mais que a mensagem seja muito boa,
silenciosa, tá certo? Eu coloquei aqui o que são os ruídos, né? Os ruídos são aqueles ruídos da mensagem que atrapalham a mensagem, né? Então, ruídos na comunicação podem acontecer algumas vezes e existem diversos tipos de ruídos, tá certo, pessoal? Aí eu coloquei aqui um deles, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, que é a falta de humildade, né? De um dos lados ou de ambos é um deles, né? É um dos ruídos. Ela muitas vezes traz um desinteresse na conversa e ela se torna rápida e chata, né, pessoal? Então vamos lá. A grande dica neste caso é, por mais que você domine o assunto que está falando, né, ou ouvindo, tá certo? Demonstre humildade, como se não conhecesse o assunto. Isso tornará a conversa mais interessante, longa e pode te trazer novas perspectivas. Então vamos lá, pessoal. Olha só que interessante, né? Isso aqui que eu passei para vocês, tá certo? Como eu falei, não vai ter interrupção aqui. Se tiver algum erro de português, alguma coisa, eu peço desculpa para vocês, tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Olha que interessante, né? Como eu falei, eu já estava querendo falar sobre esse tema antes, né? Que eu acho muito interessante a gente ter essa troca aqui, né, pessoal? De como que a gente pode ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação melhor, né? Que uma comunicação assertiva, ela vai trazer diversos benefícios na nossa vida, né? Ela pode trazer e traz, tá bom, pessoal? Benefícios na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida profissional, né? Nossa vida amorosa, tá certo? Então, uma boa comunicação, ela é a chave, né, do tal do sucesso que o pessoal tanto fala, né? Então, pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que sabem o que sabem se portar, que sabem se comunicar, né, que sabem fazer serem ouvidas, né, da forma mais efetiva, tá certo, pessoal? Então, quando eu digo aqui que a gente deve ter mais humildade, tá bom? O que eu tô querendo dizer com isso? Vocês vão entender, pessoal. Todo mundo, né, eu, você que tá aqui me assistindo, todos nós temos algum assunto que a gente domina um pouco mais, tá certo? Devido às nossas vivências, às nossas experiências, né, aos nossos estudos, enfim. Então, todos nós temos aquele assunto que a gente entende um pouco melhor do que outra pessoa, né? E é muito normal, muito natural que a gente queira passar esse tipo de conversa, né? Que a gente queira ter esse tipo passar esse conhecimento para quem a gente acredita que vá nos ouvir, né? Para quem seja receptivo conosco. Então é muito normal, muito natural que a gente queira passar esse conhecimento adiante, tá certo? Só que muitas das vezes o que acontece? A gente começa uma conversa com alguém, então tô falando por lado do interlocutor, tá certo, pessoal? Você começa a conversar com alguém, mas você já começa com aquele tom de superioridade, você entendeu? Você já começa a conversa com aquele tom de soberba, aquele que eu falei no começo do vídeo, né? Então, se você vai se portando, se você não é um especialista no assunto, né? Diferente de você, vamos supor, isso pode não ocorrer quando você é muito fã de alguém, né? Ou quando alguém é muito especialista em algo, né? Então ela já tem aquela autoridade, né? Que você não consegue nem refutar o que a pessoa está falando. Então, nesse caso, tudo bem, tá certo? Agora, se você está falando algo simplesmente por falar, uma curiosidade, algo que você aprendeu, não é, pessoal? É muito melhor você adotar um tom de humildade, tá certo? Em vez de você, como eu disse no começo do vídeo, você ficar cagando regras, você ficar cagando conhecimento para demonstrar ser superior a alguém, simplesmente uma troca de palavras, tá certo, pessoal? Já é o suficiente para que você crie uma empatia com quem está te ouvindo, tá certo? Então você pode, em vez de você dar certeza do que você está falando, você pode falar frases do tipo, acredito que, né? Então, eu acho que, né? Fazendo tal coisa, né? Então, eu vou dar um exemplo. Então, você aprendeu alguma coisa e você quer passar para a pessoa, então você fala assim, olha, então eu acredito que se a gente utilizar isso, né, isso pode ser benéfico para nós, né? Acredito que... Então, isso são tipo de frases, pessoal, que na comunicação elas fazem toda a diferença, né? Imagina você conversando com alguém com esse tom de humildade, com esse tom, né, de que está realmente querendo que a conversa seja fluida, né, querendo ouvir a opinião do outro, né? Então, por mais que você entenda bastante de uma opinião,
né, do que você está falando, pessoal. O bom de você também, que eu acabei de colocar também, mostrar para vocês na anotaçãozinha que eu fiz, né, o importante de você ser humilde na sua comunicação, o interlocutor ser humilde, é que você não sabe, até você conversar com a pessoa, qual que é a opinião dela sobre esse assunto. E tudo bem, pode ser que ela saiba muito pouco, mas pode ser que ela saiba bastante, ou que ela saiba coisas que você não sabe sobre esse assunto, tá certo? Então você, como eu falei, você vai ter novas perspectivas daquilo, tá certo? Então se você simplesmente é um cagador de regras, que você fica aqui falando e falando e falando um monte de coisa sem você querer ouvir o outro, você dificilmente terá perspectivas novas, você dificilmente conseguirá pegar o que essa pessoa tem para agregar para você. Então, na verdade, você está querendo fazer um monólogo, né? Diferente, né, um monólogo do que uma conversa, tá? Isso serve também para quem está recebendo, tá certo, pessoal? Às vezes a pessoa, ela tá ouvindo você, só que ela tem um certo desdém de você, né? Ou ela fala, ai, tá bom, vai lá, vai o chato falar de novo, né? Ou seja, demonstre também uma certa humildade ao você estar recebendo essa informação, essa conversa de alguém, né, pessoal? Então, como eu falei também, tá o fato de você não estar respondendo, né, você não estar ouvindo uma pessoa de forma humilde, você estar ouvindo já a pessoa com uma certa soberba, né, porque nós, seres humanos, a gente tem isso, né, a gente tem pessoas de nossas escolhas, né, de nosso convívio, que a gente diminui, né, que a gente não dá tanta atenção, né? Então o fulano vai falar, você já, tá bom, vai, fulano, vai, fala aí, né? A gente tem isso, né? Então é muito importante, pessoal, que a gente não adote também quando a gente está ouvindo o que a outra pessoa tem para falar conosco, porque senão você está simplesmente fechando uma porta que pode ser que ela nunca mais se abra, né? Então, olha só que coisa, né? Então, essa soberba, né, que eu tô querendo mostrar aqui para vocês, pessoal, ela pode tanto influenciar, né, quem está conversando, quanto quem está recebendo. Por isso que esse tom de humildade que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, é muito importante que a gente adote esse tom. Eu quero que vocês imaginem aqui essa situação, né? Como eu falei, com certeza vocês já passaram por algum tipo de situação dessa, né? Você está querendo conversar com alguém e a pessoa simplesmente tem um desdém seu, ou ela demonstra pouquíssimo interesse porque ela acha que ela já sabe desse assunto que você está falando e você simplesmente perde o interesse, né? Ou você está ouvindo, né, uma conversa de alguém que você acha que ela também não tem nada para te agregar e você simplesmente não ouve com aquela atenção que você poderia ter, tá certo, pessoal? Então, o tom de humildade, ele vai fazer com que a conversa ela seja mais fluida, ela vai fazer com que a conversa ela seja mais eficaz, ela vai fazer com que a conversa ela ocorra, né, de uma forma muito mais assertiva, prazerosa, tá certo, pessoal? Do que aquele tom autoritário, né, que é o que o pessoal já tá meio que cansando aqui do YouTube também, não é mesmo? A pessoa chegar e ficar falando um monte de coisa, como que a gente deve se portar, como que a gente deve fazer, o que que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né, pessoal? E vocês devem ter percebido já que os meus conteúdos aqui, eles são conteúdos muito mais reflexivos, né? Conteúdos em que eu trago aqui algumas reflexões, algumas informações que foram passadas para mim e eu tento repassar para vocês em forma de reflexão, tá certo? Não em forma de verdade, não em forma, até porque, como eu sempre digo, nós somos únicos, né? Então, como que eu recebo uma informação é diferente de como você recebe, não é mesmo, pessoal? Então, por isso que eu acho legal e bacana essa troca que a gente tem aqui, tá certo, pessoal? Da gente, literalmente, eu poder passar essas informações que foram, né, ao longo da vida que eu fui recebendo e querer ouvir de vocês, tá certo, pessoal? Então, eu gostaria literalmente de entender de vocês o que vocês acham sobre esse assunto, pessoal. Se vocês já passaram por uma situação parecida como essa e se vocês já tiveram esse insight algumas vezes, né? Essa visão que eu tô passando aqui, da gente tentar, né, ter um pouco mais de humildade, né? Eu acho que quanto mais humilde a gente é na nossa vida, e eu tô tentando adotar esse tom, tá certo, pessoal? Eu tô tentando ao longo, né, do dia, né, em todas as situações que vão se passando, adotar esse tom de humildade, né? A gente
gente, como eu falei, a gente às vezes acha que a gente domina um certo assunto ou que a gente tem um certo conhecimento que nos dá o poder, né, de poder argumentar e achar que a gente já sabe bastante sobre esse assunto, mas é impressionante que quanto mais a gente pensa que a gente sabe sobre algo, a gente mais vai descobrindo que a gente não sabe, né, sobre isso. Então é muito engraçado, né, pessoal, quanto que a gente literalmente pensa que sabe das coisas e não sabe, né? Bom, mas é isso então, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Então, como eu falei, o vídeo hoje ele seria bem curtinho, foi mais uma reflexão, né, de um assunto que eu achei bem interessante passar aqui para vocês, né? Então, uma dica, né? Então, o resumo do vídeo é o seguinte, pessoal, quanto mais humilde você puder ser na sua vida, né? Quanto mais humilde você puder ser na sua argumentação, né? Na sua comunicação, você com certeza terá novas perspectivas, né? Você terá ideias diferentes de outras pessoas, tá certo? Assim como você vai conseguir ter conversas mais longas, mais duradouras, e você com certeza vai rapidamente verificar e ver na prática, né, o quanto que ser humilde é muito mais interessante do que a gente achar que a gente sabe de algo, tá certo, pessoal? Bom, então eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do tema, pessoal, se vocês já tinham pensado sobre isso, né, como que vocês lidam com essa situação, que é bem importante aqui pro canal, para a gente poder ter essa troca aqui de informações e conhecimento, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, agradeço para quem ficou até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!